Pessoal que nos acompanha, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Virando Jurista. Lembrando que esse programa é uma parceria com o Curso Êxito daqui de São José dos Campos. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre dicas de estudo para você, recém-formado, passar tanto em concurso público como na OAB. O nosso convidado é o Dr. Michael Monteiro. Ele que é advogado, professor, cientista político, especialista em direito público, mestre em relações internacionais, secretário da Comissão de Relações Internacionais da OAB, lá do Amazonas. Ele é um advogado manauara. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a participação do senhor, que para nós é uma grande alegria. Isso, João. Muito prazer, novamente, e eu que agradeço ao convite. Bom, começando então a nossa entrevista, gostaria de começar perguntando qual é a melhor forma de se preparar e estudar para passar num concurso ou na OAB? Bom, então vamos lá. Para você que está assistindo, está nos ouvindo, quer saber qual é a melhor forma de estudar. Teoricamente, não existe uma melhor forma de estudar, porque, primeiro de tudo, você tem que se conhecer. Por que eu digo isso? Porque uns, eles têm maior facilidade em ouvir, outros, quando ele tem a facilidade em escrever e visualizar o que ele está fazendo, e alguns têm ambos. Então, você primeiro precisa identificar qual seria a sua forma de estudar. Por que eu digo isso? Vamos a um exemplo. Normalmente o que eu costumo dizer para os alunos é o seguinte: se você estuda de manhã, por exemplo, você tem todo o período da tarde e à noite para você fazer a revisão do que aconteceu no dia. Por quê? Porque a matéria está fresca na sua memória, então você tem condições de estar revisando. Vai facilitar muito na hora que você for rever aquilo ou ver novos passos ou matéria no dia seguinte. É a mesma coisa para o aluno que estuda de tarde ou à noite. Então, no dia você tem sempre que arrumar no mesmo dia para que você dê um jeito de estudar. O cara que estuda à noite, que foi meu caso, não sei, é o seu caso também, João? Também. Estuda à noite, então já é mais difícil. Dê um tempinho, sai do WhatsApp, do Facebook e estuda, revisa o que você viu, acabou de ver à noite, dá uma lida. Porque o ideal é que você estude o quê? Todos os dias, mas pouco. Não precisa se matar de estudar, porque se você conseguir fazer isso, é até um desafio que eu faço para você que está assistindo, você vai ver que no próximo semestre você vai melhorar, suas notas vão melhorar e vai ser mais fácil o aprendizado, justamente após você entender como é a melhor maneira que você consegue aprender, se é auditiva ou se é visual. Então o autoconhecimento é super importante para que a pessoa possa se empenhar e ter um bom resultado na OAB. Exatamente. Aí se a gente for falar já de OAB, ele tem que ter um plano, digamos assim, de metas para ele estudar. Porque o que acontece, o que eu vejo, até porque dou aula para curso preparatório da OAB, e o que ocorre? O aluno ele fica muito focado nas matérias grandes e ele acaba se perdendo ou esquecendo das matérias menores. E aí você tem matérias, inclusive que eu ministro, que seria Direito Internacional, Direito Ambiental, Direitos Humanos, e elas são matérias menores e eles não dão tanta importância assim, elas acabam, se você for olhar lá o número de questões, ela acaba sendo relevante, de repente nessas matérias ela é que salva, e não é só elas, né? Você tem direito do consumidor, você tem direito empresarial, tributário, que são matérias, são pequenas, entendeu? Sim, então dá para ele dar uma ênfase naquilo, fazer uma programação e aí ele vai conseguir estudar. Aí por que ele conhecendo é interessante? Porque se ele for mais auditivo, se ele colocar algo para ele ouvir, então ele vai estar revendo aquele assunto, ele vai estar entendendo melhor. E se ele tiver que escrever, então ele vai ler e aí ele vai passar limpo ali, vai escrever o que ele está fazendo justamente para ele conseguir desenrolar, vamos dizer assim, melhor aquele conteúdo. É interessante porque aí, definindo a forma como você estuda da melhor forma possível, você também vai absorver da melhor forma o conteúdo. Definindo a forma e definindo os temas que o Dr. Michael estava falando, gostaria de perguntar do tempo. Como aplicar da melhor maneira o tempo para estudar e se preparar? Então, é por isso que é importante novamente ele se conhecer, porque eu não posso dizer como cada um exatamente vai estudar sem eu entender como que funciona, vamos dizer, a vida dele, o cotidiano, o dia a dia. Porque eu sei que tem muita gente que ele estuda, trabalha e ele faz inúmeras coisas ao mesmo tempo e aí ele precisa focar num tempo para ele estudar.
e ele vai limitar. Ó, eu tenho que ver, por exemplo, direito penal, eu tenho esses assuntos para ver, então ele vai delimitar. Essa semana eu vou ver direito penal, eu tenho 1 hora, eu tenho meia hora, tenho horário do almoço, eu consigo ver no dia todo 2 horas por dia, por exemplo. Então ele tem que limitar esse tempo e é como um exercício na academia. Você está exercitando o cérebro, então se você focar naquilo e cumprir suas metas, no final vai ser mais fácil. Quando você for chegar para fazer o valendo, vamos dizer assim, que seria a prova do OAB, vai ficar bem mais fácil. Com certeza. Tem um princípio muito interessante chamado a força cósmica do hábito, que é isso que o senhor está falando. A repetição traz o êxito naturalmente. E agora, a gente sabe que o estudo, a advocacia, ela exige um estudo aprofundado e contínuo das noções do direito. E para um concurso público não é diferente, também exige-se que a pessoa mantenha ali um ritmo de estudo contínuo. Gostaria de perguntar se o senhor pretende, de alguma forma, prestar algum concurso público. Então, na verdade, eu, assim, nesse momento em específico, não tenho essa pretensão. Porque o interessante também é cada um atuar numa área que se acha bem ou que gosta. Eu gosto muito de dar aula, gosto de advogar, e nesse momento não é interessante, porque como o direito é algo contínuo, então eu ainda estou me preparando, talvez futuramente, a hora que eu finalizar, por exemplo, o doutorado, que eu ainda vou iniciar, aí eu possa ou me sinta mais preparado para fazer um concurso público que eu queira também atuar. Porque o interessante das pessoas focando já no concurso público é saberem o que elas querem fazer. Por isso que é interessante, não adianta ela simplesmente falar, eu vou fazer concurso público e ela faz o que aparece. Ela acaba não fazendo aquele concurso público com qualidade. O interessante é ela focar e saber, eu vou fazer esse concurso, eu tenho que fazer isso. Então ele fazendo aquele concurso, ele vai fazendo 1, 2 e por um momento ele vai acabar ficando competitivo, porque ele vai estudar as mesmas coisas, ele vai ver onde ele errou numa primeira vez no concurso, ele vai prestar um concurso aqui, no outro estado, e diferente, então ele realmente se torna um concurseiro, porque ele está estudando para aquele concurso específico. Depois que ele passou ali, aí ele pode ver se ele quer ir para outros lugares e assim por diante. O meu foco hoje, na verdade, é ajudar as pessoas a passarem na OAB, a passarem em algum concurso público, trazer, vamos dizer assim, um norte, um foco que eu não tive lá atrás quando eu iniciei os estudos. Então eu quero tentar passar o máximo possível isso para as pessoas que estão nos assistindo. E ainda sobre essa definição do tema, em qual área você vai atuar na advocacia, para qual área você vai prestar a OAB, ou qual concurso público você vai fazer, qual carreira você vai seguir, como foi que o senhor descobriu qual era a sua área de atuação, pelo que você se apaixonava pelo direito, pela sua área que você mais se dava bem? Interessante essa pergunta, porque assim, na faculdade, quando você está estudando, então você vê uma gama de matérias o tempo todo, então algumas você acaba se apaixonando ou não, mas quando você sai, corta esse cordão umbilical, vamos dizer assim, tem a prática em si, ela acaba levando a você a outros nortes. Então, no meu caso em específico, eu atuei muito na trabalhista, no início assim, de carreira, só que não é algo assim que me atraía. Então, eu sempre viajei bastante e gostava muito dessa área internacional. Foi onde eu pude me especializar, fazer o mestrado de Relações Internacionais, que na verdade, quando você entende o que é a relação internacional, você vê que isso está em tudo. E aí é na relação aqui, seja entre os estados ou entre os seres alienígenas, que a gente chama, que são fora, entendeu, do ambiente nacional. E isso me atraiu bastante para que eu pudesse focar numa dessas áreas, no direito. E como eu procuro sempre, vamos dizer assim, ajudar realmente as pessoas, uma área que me atraiu muito e que eu atuo hoje é o previdenciário. Previdenciário, você tem uma gama e uma necessidade assim grande e realmente você acaba ajudando as pessoas, porque muitas vezes elas procuram porque não tem alternativa, que ela quer aposentar e hoje o que eu vejo que o órgão, o INSS, ele é feito automaticamente para negar a maioria dos pedidos, porque não tem demanda, não tem pessoal suficiente, então na dúvida e com medo dele errar, ele acaba negando, é onde as pessoas acabam nos procurando e aí a gente vai analisar, verificar o caso e a gente acaba entrando para poder fazer realmente valer o direito e ajudar essas pessoas. Então eu creio que cada um funciona de uma forma, ele se apaixona por um jeito, por uma matéria em si, mas na hora que ele sair ali na prática, meio que a matéria
vai o escolhendo, os rumos que ele vai tomando, vai trazendo ele para o caminho certo, vamos dizer assim, ele vai trilhando esse caminho. Com certeza. E partindo aqui para as nossas considerações, eu gostaria de perguntar, com toda a experiência do senhor, por toda a trajetória, qual a palavra ou recado que o senhor poderia deixar para inspirar esses jovens que estão nessa fase de autoconhecimento e também de determinação do que vão fazer com a própria carreira? Bom, o recado que eu deixo para quem está nos assistindo é justamente esse. Primeiro, procure conhecer a si mesmo. Entenda como é a melhor forma que você aprende e seja resiliente, ou seja, não desista. Contorne os seus objetivos como a água contorna as passagens por pedras e etc. Por quê? Porque você tem que justamente não desistir. Sempre existe um caminho, ainda mais no direito. Há uma alternativa, há um meio, há uma jurisprudência, algo que você consiga fazer para contornar e dar a solução. Só que como que você vai fazer isso? Estudando. Você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que ser argumentativo. Não adianta você simplesmente dar uma opinião porque você acha que porque você ouviu, porque é bonitinho no Facebook, na rede social. Tenha argumentos para você contrapor a pessoa que está do outro lado. Aí você começa a ser enxergado, vamos dizer assim, melhor. As pessoas olham e falam, o cara tem domínio no que ele está falando. Então ele sabe o que ele fala, da matéria em si. Então eu acho que esse é o modo de você conseguir quebrar esses paradigmas e se destacar entre a maioria. Porque isso, na verdade, ninguém diz para você na faculdade. Então você tem, na verdade, que estudar, você tem que argumentar, você tem que contrapor os pontos. Mas não é aquela argumentação sem lógica, seria aquele ato de teimosia. É uma argumentação válida, onde você pesquisou, você sabe que tem o artigo tal, a jurisprudência tal, é o entendimento de certa turma do tribunal, para que você possa argumentar e fazer seus processos continuarem, você ter ganhos de causa desses processos e na vida como um todo. Você consegue ter isso de volta, galgando isso aos poucos, vamos dizer assim. Certamente. São considerações que revelam aí a importância da persistência. Há quem diga que nada no mundo supera a persistência. Bom, essa foi a nossa conversa com o Dr. Maicon Monteiro. Mais informações você encontra aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, curtir, compartilhar, comentar e até a próxima!